Olá, passando para compartilhar mais um dos nossos devocionais e discipulado diário. Estamos iniciando o livro de Esther, capítulos 1, 2, 3 e 4. É uma linda história de soberania divina, de superação, de fé, de ousadia. E o primeiro capítulo a gente vai perceber aqui o rei Assuero. Como vocês sabem, o povo foi para o cativeiro, né? E eles foram enviados para diversas províncias. E aqui esse povo está nessa província que o rei Assuero, o texto vai dizer assim: nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Em uma dessas 127 províncias, ali estava Esther, o seu tio, que se tornou o seu pai, porque ela se tornou filha adotiva dele. Isso aqui é uma história também de adoção muito linda, de cuidado, de zelo, de amor, de paternidade. E o rei Assuero dá um grande banquete, ele queria mostrar toda a sua glória para todas essas províncias. Então ele é extravagante mesmo. E ele, depois de muitos dias, o texto vai dizendo que depois do sétimo dia, ele diz: agora que Vasti, que era sua esposa, a rainha, ela adentre e ela venha com a coroa real. Ele queria mostrar para todos aqueles príncipes, para todos aqueles outros reis, ele queria mostrar sua glória, seu poder e a beleza da sua esposa. Mas ela faz algo muito grave. Ela diz assim: eu não irei. E ela não podia dizer isso. Ela não podia tomar essa decisão por conta própria. Se o rei a chamou, ela deveria ir. Ela deveria obedecer. Mas ela se recusou. E a recusa dele muito indignou. Ele então pede conselhos. E eu achei muito interessante porque ele vai pedir conselhos a homens sábios. A homens que sabiam o cumprimento do tempo. Ou seja, o que essa atitude da rainha Vasti, como ela iria reverberar diante das outras províncias e dentro do próprio reino. Então ele se cerca de pessoas sábias. E ele recebe o seguinte conselho. Ele diz assim: olha, ela não apenas ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. E aí eles dizem assim: quando essa notícia se espalhar, as mulheres vão ouvir e elas vão pensar: vamos fazer a mesma coisa. E isso não será bom a curto, médio e longo prazo. Eu achei isso aqui muito profundo. São os valores de uma nação, os valores de uma casa, os valores de uma família. Se nós somos assim frouxos quanto a isso, se nós não temos uma decisão firme quanto a alguns valores que precisam ser absolutos, a nossa casa vai cair. Então, o rei, eu acredito que ele gostava dela, mas ele precisou tomar uma decisão não pelos seus sentimentos, mas ele precisou tomar uma decisão a partir da sua função mesmo. Ele não poderia ser desmoralizado diante de todo aquele povo, diante de todas as outras províncias, de todos os príncipes. Não podia. Então, ela é impedida, ela perde a sua função de rainha e nunca mais se vê falar de Vasti. Eu achei isso interessante. É quando você desonra, você perde quem você desonra. Tudo aquilo que você despreza, tudo aquilo que eu desprezo, com o tempo nós iremos perder. Capítulo 2, então, eles começam a procurar uma nova esposa para o rei e, na verdade, Esther, que o nome dela é Hadassa, e se torna Esther,
que é um nome mesmo de origem ali da própria família real, e ela então agrada os olhos do rei e ela se casa com o rei. Capítulo 3, a gente vai perceber, eu percebo claramente também a figura de Mordecai aqui, o seu tio, uma figura forte, um homem com valores muito definidos, valores inegociáveis. E no capítulo 3 a gente vai perceber isso um pouco mais acentuado. No capítulo 3, eles percebem que Mordecai ele não se curva, porque os reis orientais eles tinham mania de acreditar que eles eram deuses. Então eles queriam devoção divina, e Mordecai ele compreendia quem era Deus. Ele sabia quem era o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele sabia a quem prestar culto, a quem se curvar. Ele sabia que os seus joelhos tinham apenas um Senhor. E ele é observado, ele é denunciado, e a partir disso, todo o povo vai sofrer. Todo o povo será submetido à pena de morte mesmo, de extinção. Ramã, que era o braço direito aqui do rei Assuero, ele de forma bem engendrosa inventa algumas coisas, estabelece outras, o rei dá a ele livres poderes e ele então escreve cartas e assim decretando a morte de todos os judeus. E o capítulo 4 é quando a gente percebe Mordecai novamente se posicionando, ele se veste com sacos, com cinza. Ele jamais poderia chegar perto do palácio, mas ele chega, ele se manifesta, ele faz Esther saber que ele estava ali, ele manda recado para Esther, Esther lhe diz, olha, já fazem 30 dias que eu não me apresento, que eu não sou chamada pelo rei, e você sabe que se eu me apresentar sem que ele me chame, eu irei morrer. E aí Mordecai ele diz algo muito profundo, ele diz assim, no verso 13, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe, se não foi para essa conjuntura que você foi elevada à condição de rainha. Então Mordecai aqui foca Esther. Ah, você está com medo? Todos nós morreremos. E ela então toma uma postura, ela apregou um jejum, todas as províncias também tomam conhecimento disso, ela e todas as que serviam a ela ali no palácio entram em jejum de 3 dias, e oração e jejum. E queridos, o que nós podemos aprender é que Deus ouve orações e Deus responde. Deus intervém. Deus é aquele que está na história para nos livrar. E nós não podemos de maneira alguma nos omitir, nem nos acovardar de cumprir a nossa missão diante de Deus. Eu sei que essa é a história de Esther, mas nós também temos uma história. Todos os dias nós passamos por dificuldades, passamos por privações, por situações difíceis, precisamos tomar decisões. E nós precisamos tomar decisões coerentes, em conformidade com aquilo que o nosso Deus se agrada. Não podemos nos curvar diante de um sistema, mas nós precisamos nos curvar diante do Rei da Glória, porque é Ele que nos livra, é Ele que nos abençoa. Então Esther se posiciona e ela diz, daqui a 3 dias eu irei ter com ele, ainda que contra a lei, se perecer, pereci. Então ela se enche de coragem, de fé, de ousadia, porque a fé se antecipa. A fé se posiciona. A oração também faz isso, nos move. E ela então ela diz, eu vou orar e vou jejuar, e depois de 3 dias eu terei com o rei.
eu me apresentarei. Então, eu não sei qual a tua causa, de repente os teus desafios, mas uma coisa eu sei, Deus continua o mesmo. Talvez essa causa que você julga impossível, talvez um tempo a mais de oração e um tempo de jejum, um tempo de busca e de entrega e de confiança e de dependência do Senhor, você vai lograr êxito. Por isso que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família.